Você quer conhecer um Deus, ou melhor dizer, o Deus fora da religião? Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus que muitos não conhecem. Vamos conhecê-lo através da Bíblia e fora da religião. Nós estamos falando do Deus de Israel. Veja só, Jó era um homem muito rico, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Possuía muitos servos e servas, claro, né? Fora a criadagem da casa dele. Porque para cuidar desses animais todos tinha que ser muitos, né? Mas veja só o que aconteceu. Um dia Satanás chegou na presença de Deus, que a igreja botou o nome de Satanás, mas a gente sabe que Satanás não é nome, então a todo vilão a igreja bota o nome de Satanás. A religião bota o nome de Satanás, que é o ser com chifres e fogo nos olhos, o que é mal, né? Mas como é que um homem tão mau e um anjo tão caído, como é que estava ali na presença de Deus? Não é mesmo? E chegou a extinguir a Deus, a desgraçar a vida de Jó. O que é extinguir, gente? É convencer a Deus a desgraçar a vida de Jó. Por causa que Deus queria provar a Satanás que Jó era justo. Então Satanás disse, então prove. Então Deus disse, pois vai lá e destrói, desgraça a vida dele. Olha o que acontece, gente. Primeiro, o servo chegou lá e disse assim para Jó, um dos servos, Senhor, a gente estava no campo e veio o fogo do céu e queimou ali suas 7.000 ovelhas e matou todos os pastores, só eu escapei para trazer a nova. Aí depois correu outro servo e disse, na mesma hora, Senhor, nós estávamos no campo e veio também os sabeus e saquearam os teus animais, mataram todos os teus servos, ou seja, os 3.000 camelos, roubaram e mataram todos aqueles servos, só ele trouxe a notícia. Depois veio o outro dizendo a mesma coisa, né, que os caldeus vieram, saquearam os jumentos e os bois, que era 500 juntas de jumento, 500 juntas de boi, e roubaram todos, né, e mataram todos os servos, só eu escapei para te trazer a notícia. E aí, gente? Aí depois o outro servo chegou e disse, olha, teu filho mais velho deu uma festa, onde estavam ali todos os servos e servas, né, servindo, a criadagem da casa, né, servindo na festa do filho mais velho, e houve um grande vento impetuoso, derrubou a casa e matou ali a todos. Então, não foi só Jó que perdeu a família, não foi só Jó que perdeu os seus animais. Então, gente, Jó foi restituído depois, mas e essas famílias? Quantas pessoas não morreram, não foram de arrasta? Por conta da disputa de dois grandes, né? Porque se Satanás, que a Bíblia chama, ou melhor dizer, que a religião chama de Satanás, convenceu a Deus, ele é muito grande, né? Convenceu a Deus para desgraçar a vida de Jó e a vida de todas essas famílias, e essas famílias nem foi restituída. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Deus disse, olha, você fez tudo isso e me convenceu a desgraçar a vida de Jó, mas Jó continua me servindo ainda, continua me honrando. Aí Satanás disse, pois olha, destrói a vida dele, pele por pele. Aí Deus disse, pois vai. Foi lá, né? Botou um monte de doença no Jó. Jó ficou leproso, ficou cheio de tapuru na pele dele. Ficou tão podre que nem a mulher de Jó conseguia chegar perto de Jó, porque diz a Bíblia isso aí. Logicamente que ele não tocou na vida. Por que não tocou na vida? Porque eles queriam saber se Jó morresse, como é que eles iam saber da integridade de Jó, não é mesmo? Então esse homem sofreu, gente. Aí ele foi restituído, só não os filhos dele voltaram, né, à vida, né? Mas Deus deu outros filhos a eles. E os servos e servas? O que eu quero dizer com isso, gente? É que Deus é grande? É muito grande. Mas Deus aí teve misericórdia de alguém aí? Não. Deus aí foi bondoso? Não. Usou seu amor? Não. Apenas a sua grandeza. E porque queria provar a Satanás a lealdade de Jó.
E ele conseguiu provar e ficou satisfeito. Esse é o Deus fora da religião e dentro da Bíblia. Esse é o verdadeiro Deus de Israel. Agora se espantem, pasmem ou glorifiquem a Ele. Porque eu glorifico. Mas não venha me dizer que Deus é amor o tempo todo, que não é não. Porque tudo pertence a Deus. Tudo pertence à sua vontade. E Ele faz quando Ele quer. Porque Ele pode tudo. Como Ele disse para Jó, tu está questionando a minha justiça? Tu pode sentar no meu trono? Se tu puder encerrar todos os homens debaixo da terra, então tu pode sentar no meu trono. Mas tu não pode fazer isso, então quem és tu? Tu é apenas o homem. Assim como eu fiz o boi e qual foi aquele outro animal que ele falou? Eu vou falar em hipopótamo, mas não foi o outro animal que ele falou que era muito forte, que nenhum homem conseguia dominá-lo, só ele conseguia dominar. Diz que o homem não conseguia dominar nenhum animal que ele falou aí, que existia na terra naquela época, quanto mais julgar ele. E ele disse, olha, tu, da mesma forma que eu criei o boi e esse animal que come capim, eu te criei também. Então quem és tu? Jó disse, eu não sou nada, Senhor, e diante da tua presença eu me calo. Pois é, gente, esse é o Deus da Bíblia e não o Deus da religião, que as pessoas dizem, Deus é amor, faça assim, faça assado. Não, Deus não é assim, amor. É amor quando Ele quer e com quem Ele quer.